Oi, e aí? Como é que vocês estão? Imagina só que você tá numa live bem tranquila, curtindo seus personagens favoritos ali do mundo Torajo. Aí do nada surge uma mensagem que faz todo mundo congelar. O chat ficou em choque e os criadores visivelmente desconfortáveis e você fica ali sem entender direito o que tá acontecendo. E foi exatamente isso que rolou numa live recente do mundo Torajo. E sinceramente me deixou não só incomodado, mas também um pouco pensativo sobre o rumo que as coisas estão tomando aqui na internet quando eu vi isso daí. Durante uma live do Mundo Torajo apareceu uma mensagem via LivePix. Dessa vez, o conteúdo da mensagem foi um pouquinho problemático. Alguém mandou uma mensagem chamando a Azumi de gostosa e falando que amava vê-la na regra 34. Dá o contexto. Não, agora você vai falar, Lin. Você vai falar. Chat, o que tá acontecendo? É a Azumi gostosa, eu amo ver você. Lin, você vai falar agora. Chat, o que tá acontecendo? Lin, você já viu Jojo? Já! Você achou isso pesado? Pra quem não tá ligado no que é a regra 34, é basicamente aquela história de que se existe algo na internet, tem uma versão adulta disso. Ou seja, conteúdo mais 18 envolvendo personagens famosos, o que você pensar na sua cabeça aí. Agora imagina só o climão que ficou. A menina que interpreta a Azumi, visivelmente desconfortável, e outras pessoas também não sabiam nem como reagir. Foi um momento muito tenso que quebrou toda a energia da live. E vamos ser sinceros aqui, o que aconteceu não foi só um comentário de mau gosto, na minha opinião, não. Foi um ataque direto, não só ao personagem, mas também à pessoa por trás dele. E isso acaba levantando uma série de questões sobre o comportamento online que a gente precisa conversar. Vamos pensar, por que alguém faria isso? Será que foi uma criança querendo bancar o engraçadinho sem entender o peso das palavras que ela estava usando? Será que foi um adolescente achando que estava arrasando com um comentário super adulto? Ou será que foi um adulto mesmo, falando sério, sem se importar com as possíveis consequências? Independente de quem foi, isso mostra um problema de falta de empatia e do respeito online. É como se a tela do computador estivesse criando uma barreira que faz as pessoas esquecer que do outro lado tem gente de verdade que tem sentimento. E esse incidente vai levantar questões mais amplas sobre a internet hoje em dia, como por exemplo, por que essa necessidade de transformar tudo em conteúdo mais 18? O mundo Torajo é claramente um conteúdo familiar e lúdico. Transformar isso em algo adulto não é só, na minha opinião, inapropriado, é também desrespeitoso com o trabalho dos criadores. A cultura desse anonimato na internet, será que faz as pessoas pensarem que elas podem fazer o que elas bem entendem e que isso justifica esse tipo de comportamento? Fora que a gente está vivendo numa era onde o conteúdo adulto está cada vez mais acessível e em alguns casos até normalizado, e tem gente muito famosa que acaba migrando para plataformas adultas, como galera que usa TikTok e Instagram, também acaba usando essas plataformas para divulgar e vender os seus próprios conteúdos adultos. Agora imagina que você tá ali fazendo o seu trabalho, interpretando um personagem que você ama, que a galera gosta, e de repente você acaba reduzido a um simples objeto. Como isso afetaria a sua saúde mental e a sua vontade de continuar criando conteúdo? Pra mim isso é um pouco problemático, cara, que não importa se foi zoeira, se foi sem pensar, se foi mal intencionado. O fato é que causa um desconforto real ali, porque são pessoas reais. E mais do que isso, acaba revelando muito sobre a pessoa que tá mandando esse tipo de mensagem e sobre a sociedade que ela tá enxergando como ela vive. Vamos refletir. O que leva alguém a sexualizar um personagem de um conteúdo que claramente não tem esse propósito? Isso não é só falta de noção, é um sintoma de algo maior. É como se tivesse uma parcela da internet que não consegue ver nada sem pensar em sexo. E é isso que me preocupa, sabe? A questão dessa regra 34 é ainda mais complicada, porque veja só, não é como se fosse só uma piadinha, é literalmente dizer que você gosta de ver conteúdo mais 18 de um personagem que não foi feito para isso. Isso não é só desrespeitoso com o personagem, é um desrespeito também com quem criou o personagem, com quem está interpretando ele e com todo o conceito que foi elaborado por trás daquele personagem. E aí a gente entra numa questão ainda maior. Será que a internet está normalizando esse tipo de coisa? A gente vive numa época onde tem muito conteúdo adulto circulando. Tem plataformas como o OnlyFans fazendo um puta sucesso, influenciadores migrando para conteúdos mais ousados. E eu não tô aqui para julgar
julgar quem produz ou consome esse tipo de conteúdo. O problema é quando isso está começando a respingar em espaços que não são feitos para isso. E é complicada essa situação porque tem gente que ganha vida com isso, só que ao mesmo tempo acaba alimentando uma cultura que às vezes pode acabar extrapolando e passando dos limites. É como se a gente tivesse criado uma expectativa de que em algum momento na vida de alguém essa pessoa vai acabar criando um conteúdo adulto. Qual é a lição que a gente consegue tirar dessa situação? Por exemplo, o respeito. O respeito acima de tudo. Os criadores de conteúdo, os atores, são pessoas reais por trás de personagens e eles merecem ser tratados com respeito. Eles não são apenas objetos para satisfazer as fantasias de alguém. E para você que está assistindo, pensa duas vezes antes de mandar aquela mensagem que você acha que é engraçadinha e que para você pode ser apenas uma piada, só que pro outro lado pode acabar sendo muito ofensivo e pode estar arruinando o dia de alguém. Você pode estar fazendo alguém até questionar se vale ou não a pena criar conteúdo, continuar com aquele personagem. É chato, é desrespeitoso, isso não devia acontecer. Afinal de contas, acaba impactando não só no criador de conteúdo que viu aquilo, mas também no próprio público que estava lá na hora e acabou presenciando aquilo ali. É muito nítido que muita gente vai falar: isso é normal, foi só uma mensagem engraçadinha. Outras pessoas vão se ofender, vão achar aquilo ali um cúmulo do absurdo. Só que você pode ter certeza, cara, na minha opinião, não é normal. Mas, né, quem sou eu para falar alguma coisa? Afinal de contas, tudo isso aqui é só a minha opinião. Afinal, eu criei esse canal de opinião para poder dividir ela com vocês. Who cares if one more light goes out?